O objetivo da aba Monitor é reunir em uma única página todos os itens coletados a partir das configurações de busca. É nessa aba onde o operador, o analista ou o social media da empresa vai passar a maior parte do tempo, pois é aqui que é listado todos os resultados e ele vai saber de fato o que se fala dentro de um monitoramento. Dentro da aba de monitor são listados os itens. O item ele é o resultado coletado dentro de uma busca. Então é uma forma generalizada de eu chamar um tweet, um post, um vídeo, uma postagem no blog, enfim. Então o item ele engloba tudo isso, pois ele é o resultado das buscas que você cadastrou. É nessa aba também que você classifica as informações, dando uma análise de sentimento e uma tag. A gente vai falar mais sobre isso logo. E também consegue filtrar as informações que são visualizadas aqui do lado esquerdo. Após filtrar, você pode também exportar todas essas informações. Dentro da aba Monitor, o item é representado por um retângulo que contém uma série de informações, como a mídia social na qual esse item foi coletado, assim como a busca que trouxe esse item. Como a gente disse anteriormente, um dos principais diferenciais do Scoop é a transparência das buscas. Então, para cada item, a gente fala para você qual foi a busca que trouxe. Então, isso é importante, pois cada vem algum item que seja considerado um lixo ou não faça parte da sua estratégia de monitoramento, você sabe qual busca trouxe isso para microcalibrar essa busca e trazer, no caso, itens mais relevantes para o seu monitoramento. Ainda dentro do item, nós temos o conteúdo da mensagem, assim como a identificação do autor, com o nome do seu usuário, inclusive com um link para a própria mídia social, e com a foto, o avatar deste usuário. Aqui dentro também nós temos a data no qual esse tweet foi publicado. Essa aqui é a data completa, mas por padrão nós temos a data encurtada, ou seja, 19 horas, por exemplo. Então, quando você clica, você tem informação de forma completa. Ainda dentro do item, a gente também tem a data de coleta. É importante saber a existência da data de publicação e data de coleta, pois em alguns casos, como no caso da busca por blogs, existe um intervalo em que ocorre a publicação do post e o horário em que a gente consegue coletar. Por quê? Muitas vezes um post de um blog pode demorar até alguns dias para ser disponibilizado pelo Google, ou seja, para que o Scoop consiga coletar essa informação. Mas esse tempo varia muito. Caso o blog seja mais famoso, pode demorar apenas alguns minutos. Então, ainda pensando em transparência, a gente mostra para você o horário que de fato foi publicado e quando a gente conseguiu trazer isso para o seu monitor. Ainda aqui dentro, você tem informação dos seguidores para qual essa mensagem foi escrita. Então, nesse caso, temos 131 seguidores. É importante dizer que esse número de seguidores é para o exato momento em que essa mensagem foi publicada. Se logo em seguida ele tweeta uma outra coisa relacionada à sua busca e suba 2, por exemplo, seguidores, então aqui ficaria 131 e a próxima coleta 183. Então é uma forma de você saber qual foi o impacto daquela mensagem naquele momento. Ainda dentro do item, você tem a possibilidade de acessar esse mesmo item, nesse caso um tweet, por se tratar do Twitter, dentro da própria mídia. Então, ao clicar em ver no site, você será direcionado para o tweet dentro da própria mídia social. Aqui dentro é possível também que você responda alguma menção. Dentro do Scoop você pode responder via Twitter, Facebook ou YouTube. Basta clicar na tecla responder. Você definirá o usuário que você quer fazer essa resposta. E para cadastrar o usuário, basta você vir em configurações e contas. Aqui você vai adicionar as contas dentro do Scoop para fazer as publicações, as respostas. Nós temos um vídeo que vamos detalhar essas informações para vocês. Logo em seguida, definido o usuário, você pode escrever uma mensagem. E do lado ainda existe a contabilização dos caracteres para vocês. E vocês têm duas opções, ou enviar ou agendar essa informação. Quando você agendar, essa resposta será
mencionada dentro da aba de publicação, que a gente também vai ver com mais detalhes mais para frente. Você também consegue mandar uma DM direto da plataforma Scoop, basta remover o arroba, colocar o D e dar um espaço para o nome do usuário. Então, esta resposta será enviada como DM. Lembrando que para você conseguir mandar uma DM para um usuário, ele deve seguir e você também deve segui-lo de volta. Na lateral direita dos itens, nós temos as opções de classificação. A classificação é dividida em duas partes, em análise de sentimento e tagueamento. Análise de sentimento é classificar os itens coletados pelo sentimento positivo, neutro e negativo. Existe ainda a opção de sentimento misto para itens que possam ser analisados tanto como negativo como positivo. Por exemplo, eu posso dizer que eu adoro o perfume dessa empresa, mas a embalagem é horrível. E classificar isso como misto, porque tem dois sentimentos, positivo e negativo. Por padrão, essa opção não existe. Então, para você ativar, basta você subir, ir em configurações, monitoramento, ativar essa box e salvar. Para você classificar, analisar o sentimento de um item, basta clicar no sentimento desejado. A segunda parte é a de tagueamento. Taguear é inserir etiquetas específicas nos itens coletados. É como se você desse para cada um deles um tema. Por exemplo, você tem uma empresa que vende chocolates e quando começou a fazer o monitoramento, surgiu uma série de itens. E você percebeu que para cada item existia meio que um assunto, um tipo diferente. Um era uma reclamação, o outro era uma sugestão e o outro era um elogio. Então, para que você organizasse esse trabalho, você criou uma tag para cada tipo de item, cada tipo de citação, para criar relatórios, enfim, para passar para as áreas correspondentes, por exemplo, e você adicionava essa tag em seguida. Então, o objetivo da tag, na verdade, é você pegar essa bagunça de itens, essa grande quantidade de itens e organizar elas para depois cruzar informações e criar relatórios mais relevantes. Para criar uma tag, basta clicar em Tag, Nova Tag, ou você pode ir em Configurações, Tags. Você será direcionado para essa página, clique em Adicionar Tag. Você pode adicionar vários de uma vez clicando no mais, então Adicionar. Para adicionar uma tag, você pode adicionar mais de uma tag, depende muito da sua estratégia. Basta clicar na box e automaticamente essa etiqueta ela é adicionada ao seu item aqui em cima. O tagueamento e a análise de sentimento permitem transformar os dados quantitativos em qualitativos. Com os itens classificados, então, fica muito mais fácil você interpretar os dados coletados nas mídias sociais e aí sim gerar mudanças, como por exemplo, num produto seu específico, numa política de vendas de uma loja, enfim, uma série de possibilidades que pode fazer você melhorar o seu produto ou melhorar a sua marca de alguma forma. Ou, quem sabe, melhorar a comunicação da sua marca. Do lado direito de um item, nós temos também duas opções, Ver Item e Perfil Histórico. Quando você acessa a opção Ver Item, você isola esse item e tem alguns detalhes sobre ele. Então você tem as tags aqui superior, você pode retirar por aqui mesmo. Do lado direito você tem um resumo do usuário que publicou essa informação e caso tenha alguma resposta, isso surgirá aqui embaixo. Você pode fazer uma outra resposta. E, nesse caso, como ele se trata de um retweet, então aqui do superior esquerdo a gente tem esse ícone. Quando você desce mais, você consegue ver o tweet original e os outros retweets que fazem parte do mesmo universo. Quando se trata de um retweet, nós mostramos também aqui embaixo o universo no qual ele faz parte. Aqui são 5 retweets. Quando você abre uma nova aba, no caso você acessa essa informação, você tem as mesmas informações de quando você é um item. Só que nesse caso a gente vai ter de forma diferente. A gente vai ter os detalhes do tweet original e do universo que você pode ter dentro dos retweets. Uma coisa que é legal é que quando você adiciona um sentimento
dentro de um retweet, a gente dá uma notificação para vocês podem clicar e surgirá essa mensagem. Existem outros 5 retweets como este coletados pelo monitoramento. Você deseja replicar o sentimento tagueamento para eles também? Então, é uma forma de você fazer uma classificação em massa. Então, imagine que você esteja fazendo uma promoção e esteja já com 1000 retweets. Então, a possibilidade de você acelerar esse seu trabalho. Dentro do Scoop, nós também coletamos comentários de alguma postagem. Nesse caso, nós indicamos que é um comentário com esse balão no superior esquerdo e da mesma forma que os retweets, nós mostramos o universo de comentários no qual este faz parte. Ao clicar nessa informação, você abre uma nova aba que vai mostrar a postagem original e os comentários. Voltando ao monitor, nós temos ainda o perfil histórico, que é representado por esse ícone. Você perceberá que terá um número, uma numeração acima dessa box. Isso quer dizer que o usuário Pacolisto falou, citou a sua marca, ele surgiu dentro desse monitoramento em 3 momentos. Então, quando você acessa essa informação, você é direcionado a um mini CRM, que vai mostrar o nome, o local onde ele está, a descrição dele, que a gente consegue retirar do Twitter, e você pode editar algumas anotações. Você pode adicionar um ID interno, caso você tenha um software externo que você trabalha junto com o Scoop, ou caso você também faça um controle, mesmo dentro do Scoop, cria ID para cada perfil. E você também pode adicionar um e-mail. Muitas vezes um atendimento ou um relacionamento não consegue ser concluído via tweet, por exemplo. Então você pode ter o contato desse e-mail e adicionar informações que serão disponibilizadas no perfil dele sempre que alguém acessar. Então posso colocar aqui cliente diferencial ou cliente estratégico. Então talvez você tenha algum fluxo interno de um atendimento diferenciado ou numa velocidade diferente. Então você pode usar anotações de forma estratégica. E embaixo, como nós vimos, tinha 3 itens. Logo, a gente vai ver esses 3 itens no histórico. Coisa que a gente citou anteriormente é que a gente mantém o número de seguidor no exato momento da publicação. Então, a gente consegue ver que a cada publicação, o número de seguidores desse usuário, assim como o avatar, foi se modificando. Do lado direito, a gente vai ter as informações de todos os serviços no qual ele faz parte. Inicialmente, caso essa citação, o primeiro item desse perfil seja coletado no Twitter, aparecerá apenas serviço Twitter. Caso seja também coletado no Facebook, inicialmente esses serviços não serão, os históricos não serão agrupados, porque a gente não consegue inicialmente entender que esses perfis são da mesma pessoa. Por isso, você pode clicar em preencher outros serviços e sempre que você perceber que essa pessoa falou da sua marca em 2 mídias, você pode adicionar e será listado aqui do lado direito para que sempre que ele tweetar ou postar ou enfim, adicionar algum vídeo no YouTube, por exemplo, isso será relacionado dentro do histórico, de forma geral. E caso você tenha interesse em filtrar essas informações, eu só quero ver o que esse usuário disse dentro do Instagram ou dentro do YouTube. Você pode utilizar o filtro para selecionar essas informações. A mesma ideia de sentimento, só quero ver os sentimentos positivos ou neutro, ou misto, ou negativo deste usuário, ou eu só quero ver o que esse usuário disse da minha marca, mas que contenha alguma tag específica. Todos os itens que foram respondidos ou não, e também as datas de publicação e coletados. Ainda do lado direito, nós temos 2 informações, que é do Clout e Pirindex. São 2 sites que não fazem parte, não têm relação com o Scoop, mas a gente deixa de forma integrada, pois são 2 indicadores de influência que muitas empresas utilizam para ter uma ideia se esse usuário ele é muito influente na rede em que ele participa ou não. O Clout tem uma pontuação de 0 a 100, no qual ele classifica a influência de um usuário, e também o Clout Class, que ele se baseia no comportamento e dá uma classificação para esse seu comportamento. O Pirindex tem a mesma ideia, é de 0 a 100, mas ele também fala sobre o assunto que essa pessoa é mais influente. Então, vale a pena vocês acessarem esses 2 sites e conhecer um pouco melhor
para ver se você pode também utilizar de forma estratégica. Por fim, ainda dentro do item, nós temos esta engrenagem aqui no inferior direito. Ao clicar, a gente chama de outras ações. Você tem 3 possibilidades: enviar um item por e-mail, verificar a atividade dele, o log, e ver a conversação aqui do Twitter. Ao clicar em enviar por e-mail, você pode preencher o campo de destinatários com e-mails separados por vírgula. Não é necessário que a pessoa que vai receber, o destinatário, seja cadastrado no Scoop. Então, posso mandar um e-mail, mas eu posso também selecionar os colaboradores do meu monitoramento. No caso que você convidou. Sobre convidar novos colaboradores para participar de um monitoramento, a gente vai ver mais para frente na parte de configurações colaboradores. Então você pode selecionar um a um, escolher o assunto, a mensagem, e caso você queira ocultar o seu nome, você pode clicar aqui nessa box, que será enviado como Scoop. Feito isso, basta enviar. A outra possibilidade é a atividade do item. A atividade do item, ele vai mostrar um histórico de ações que ocorreram em cima deste item especificamente. Então ele vai mostrar que há um dia este item foi coletado, que uma regra, que são algumas ações automatizadas que você pode fazer dentro do Scoop, a gente vai ver mais detalhes também no outro vídeo. Uma regra tagueou este item como ppremio, por exemplo, e a usuária Sally retirou a tag. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui positivo, eu posso clicar na atividade do item e ele vai mostrar que o Renato classificou este item como positivo. Por fim, nós temos a conversação do Twitter. Esta opção é muito importante na hora de você classificar, analisar o sentimento de algum item. Muitas vezes a gente precisa entender o contexto, a conversa que aconteceu antes daquilo, para conseguir de fato dar uma classificação para este item. Então a gente mostra os últimos tweets até chegar nesse. Neste caso, a gente tem uma conversa. Então você pode de fato classificar. Lembrando que as outras conversas do Twitter, que no caso são esse mini histórico, não são contabilizados como itens. A última possibilidade, ainda dentro de um item, é a de exclusão. Ao excluir o item, é importante mencionar que ele não volta mais ao seu monitoramento, por isso tenha cuidado. Assim, quando você verifica que a sua busca coletou algum lixo, ou seja, não faz sentido ter aquele item porque não é o que você está monitorando, você pode excluir que este item volta como crédito dentro do seu plano mensal. Existe a possibilidade também de você fazer algumas ações em massa, também excluir, logo aqui em cima. É que a gente chama de barra de ações em massa. Então, é como se fosse no e-mail. Você pode clicar nessa box, ela vai selecionar todos. No caso, todos de uma página. Mas você pode selecionar os 790 itens das próximas páginas. Isso vai modificar de acordo com a quantidade de itens que você tem dentro do seu monitoramento. Então, eu posso, por exemplo, além de excluir todos eles, eu posso adicionar tags a todos eles de uma vez só. Por exemplo. Posso definir um sentimento para todos eles. E no caso eu posso aplicar. É possível também que eu limpe. Então todas as classificações serão limpadas para eu refazer esse tipo de trabalho. Posso clicar aqui em cancelar também. Do lado direito da aba monitor, nós temos os filtros. Você pode filtrar os itens coletados de diversas maneiras. Então, o filtro vai facilitar, na verdade, os filtros vão facilitar encontrar alguns itens específicos da base total. Então, a gente vai ver agora todos os filtros disponíveis dentro do monitor. O primeiro filtro disponível é o período de exibição. Aqui, você vai definir a data no qual você quer que os itens aqui sejam visualizados. Por padrão, é um mês retroativo, mas vocês podem simplesmente navegar e também definir horários. Logo abaixo, a gente vai ter o filtro por texto. Então, esse filtro permite listar itens com um texto específico. Por exemplo,
uma marca de sapatos deseja visualizar quantos dos itens coletados no total possuem as menções lindo ou confortável. Então é aqui que você vai adicionar esse texto. Ordenados por, aqui nós temos várias possibilidades. Data de publicação decrescente, então lista os itens dos mais novos para os mais antigos. Publicação crescente, vai listar os itens dos mais antigos para os mais novos. Data de coleta decrescente, então algumas mídias sociais, como a gente disse, não coletam os itens em tempo real, como é o caso do Google, né, que ele demora um tempo às vezes para indexar os posts de um blog, e podendo até demorar 3 dias. Então essa opção é para esses casos. Ele vai listar os itens coletados por data de coleta, dos mais novos para os mais antigos, aqui no caso dos mais antigos para os mais novos, e nós temos também o número de RT e comentários. Esse filtro vai buscar os itens que vieram de retweets no Twitter ou os que possuem comentários no Facebook. Por número de seguidores, esse filtro vai listar todos os itens de perfis do Twitter por ordem da quantidade de seguidores que possuem, do maior para o menor número de seguidores. Logo abaixo, nós temos também nas buscas. Então, há duas formas de filtrar pelas buscas. Você pode filtrar por todas. Então, você coleta todos os itens de todas as buscas que você cadastrou inicialmente ou selecionadas abaixo. Então, nesse caso, você vai escolher qual a busca e mídia pretende listar. Então, muitas vezes, você tem interesse apenas de saber, ver os itens de uma mídia social, como, por exemplo, o Facebook. Então, você pode colocar aqui nenhuma e apenas clicar aqui no logo do Facebook, que já vai selecionar todas as buscas cadastradas. Às vezes você cadastra mais de uma busca por mídia, então isso é agrupado e listado aqui. Temos também o filtro com o sentimento. Então, há 3 formas de filtrar com sentimento. Tem o indiferente, ele vai listar itens classificados ou não por sentimento. Nenhum, lista somente os itens que não foram classificados por sentimento ou selecionados abaixo. Então, às vezes você quer só o positivo, ou neutro, ou misto, ou negativo. Você quer que apenas um deles ou 2 deles sejam visualizados do lado esquerdo. Você também tem essa possibilidade. Temos também o filtro com uma das tags, que assim como no caso do consentimento, a gente tem o indiferente, ou seja, que tenha ou não tag aplicada, sem tags que não tenha nenhuma tag ou selecionadas abaixo. Então você vai selecionar as tags que deseja listar. Por exemplo, uma empresa que usa o monitoramento de mídias sociais para fazer saque 2.0 pode selecionar a tag dúvidas para listar somente os itens que necessitam de um feedback. Temos o filtro respondidos, então você pode deixar indiferente que seja respondido ou não. Você pode listar todos que já foram respondidos por algum usuário, por algum colaborador, ou somente não respondidos. E também coletados. No caso, como a gente disse anteriormente, dentro do Scoop trabalhamos com 2 datas. Data de publicação, que foi quando o usuário postou dentro da mídia social, e data de coleta, pois em algumas mídias, como no caso do blog, existe um tempo que o Google leva para indexar. E só após a indexação que o Scoop consegue coletar isso. Então, você vai ter uma data diferente de coleta e publicação. É o filtro também que vai te ajudar a selecionar algumas informações para formar o seu relatório. Por exemplo, então chegou a demanda num dia específico que você deve fazer um relatório de 2 meses atrás. Então aqui a gente tem junho, dia 20, independente do horário. E, no caso, um relatório só do Twitter. Então você pode selecionar as buscas cadastradas dentro do Twitter. Consentimento indiferente, mas que tenha as tags, no caso, por exemplo, contato com a marca. E você pode salvar esse filtro atual, por exemplo, e assim ele será listado aqui nessa seta direita. Para que serve isso? Muitas vezes, esse mesmo relatório que eu estou exemplificando para vocês tem que ser feito semanalmente. Então, para você não precisar semanalmente clicar em cada box, você pode salvar esse filtro. Então você clica, seleciona ele e automaticamente as informações são filtradas aqui do lado esquerdo. Por fim, você pode exportar essas informações para o Excel.
Ao clicar em exportar itens filtrados, você exportará, no caso, essas informações que você fez a filtragem e em cima ele coloca a quantidade de itens que esse filtro está contemplando. E aqui você pode escolher os campos que serão incluídos dentro do seu Excel. Na verdade, nós temos vários campos relacionados a item, a classificação, respostas, por exemplo. Você pode querer que não mostre o hiperlink, que mostre a foto da mídia social de um usuário específico. Feito isso, você pode selecionar, exportar, então ele fará o download de um formato CSV para você trabalhar essas informações dentro do Excel, gerando outros gráficos e onde você vai ter a liberdade de trabalhar com essas informações. Bom, essas foram as informações, foram as funcionalidades do campo monitor, e o próximo campo que a gente vai conversar sobre é relacionamento, que é onde você vai conhecer as pessoas que estão falando da sua marca ou citando alguma expressão que você esteja monitorando.